Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, 31 de janeiro, dia de São Bosco. São João Bosco foi apóstolo do Evangelho junto da juventude, principalmente sendo-lhe verdadeiro pai e orientador. Tinha como princípio prevenir em vez de reprimir. Inspirado em São Francisco de Sales, empreendeu grande ação missionária e fundou a Congregação dos Salesianos, e junto com Santa Maria Mazzarello, as filhas de Maria Auxiliadora. Agradeçamos ao Senhor pela tão sublime vida de São João Bosco, e que Ele interceda por nós e pela nossa juventude. Marcos 5, 21 a 43 é o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Numerosa multidão seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele disse: "Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença." Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que esta confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talitha cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Texto grande, bem, 2 acontecimentos importantes, né? O primeiro é a cura da filha de Jairo. Jairo era o mestre da sinagoga, portanto uma pessoa influente na cidade. Interessante porque, como mestre da sinagoga, ele poderia ter restrições a Jesus, né? Principalmente diante dos grandes embates entre Jesus e os fariseus. Mas isso não foi impedimento para ele pedir auxílio a Jesus, que prontamente vai. Chama atenção isso também. Ele está pregando, está lá aquela multidão, ele poderia falar assim: "Não, peraí, Jairo, deixa eu terminar aqui primeiro que eu vou." Não, ele interrompe e vai. Né? Interrompe e vai. Então, tanto chama a atenção a atitude de Jesus, né? Uma atitude de acolhimento, uma atitude de caridade. Né? Ele não estava ali para brilhar. E se fosse outro, quisesse brilhar, ia falar primeiro para aquela multidão inteira e depois seguiria Jairo. Já que a questão de Jairo era uma questão mais local, uma questão menor, poderíamos dizer assim.
né? Não, ele abandona o povo lá e vai atrás para que pudesse curar a menina, atender o pedido de Jairo, um pai aflito. Daí acontece o segundo momento importante. Eu já tinha, inclusive, comentado com vocês algumas reflexões atrás, esse evento, né? Uma mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia, que tinha perdido tudo e aquela hemorragia continuava, e ela, numa atitude de fé e de entrega completa a Deus, pensa consigo, se eu tocar só na roupa dele, eu vou ser curada. E ela, pega. Lógico, tinha tanta gente comprimindo Jesus que ele não sabia quem tinha tocado nele, mas ele sabia que algo tinha acontecido e era algo que tinha que ser testemunhado. Por isso que ele parou, virou e perguntou. E ainda ouviu gracinha dos discípulos, né? Tá chapado de gente aqui, tá todo mundo te apertando e tu acha que vai descobrir quem te tocou? Né? Quanta gente não te tocou? Só que o toque da mulher foi diferente. Uma coisa foram os toques das outras pessoas que não estavam pedindo nada. Aquela mulher pedia pela cura. E o texto fala, uma força saiu dele, a ação do Espírito. É ela quem cura. Vai dizer que uma porção do Espírito sai dele para curar a mulher. E ele sabe que algo aconteceu, porque ele sentiu isso. Então ele quer que aquela mulher que foi curada, aquela pessoa, que ele não sabe quem é, dê testemunho. E isso ocorre. E aí, interessante, ele não fez absolutamente nada. Ele vira para ela e diz, filha, vá em paz, a tua fé te salvou. Importantíssimo isso, né? A fé. Lembremos que diante de todas as situações, Cristo pergunta, o que queres que eu faça? Que todo mundo pode achar que é uma pergunta besta, uma pergunta idiota. Um paralítico quer o quê? Andar. Um cego quer o quê? Ver. Um surdo quer o quê? Ouvir. Né? Mas é o momento da profissão de fé. O que queres que eu faça? Que eu veja, que eu ande, que eu seja curado. É a profissão de fé. Por quê? Porque a pessoa tem que participar do processo, senão ela não valoriza. Aqui, no caso da mulher, ela toma toda a atitude. Jesus não faz absolutamente nada. Ela toma atitude. Ela vai atrás dele, ela toca nele e ela recebe a cura. Por causa da fé dela. Por isso que Jesus vai completar. Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. O segundo caso, continuando, voltando, né? Na verdade, para o primeiro caso, chegam lá, filho Jairo morreu. Luto, dor, sofrimento, angústia, porque não deu tempo de salvar a menina. Não incomodes mais o mestre. Chegou, deixa ele voltar lá para pregar. Mas Jesus insiste, né? Não tenhas medo. Eu adoro essa frase quando ela vem de Cristo. Basta ter fé. E ele vai. Jairo acredita. Jairo continua. Porque Jairo tem fé em Cristo. E toda a situação de cura ocorre, né? Talita cum, levanta-te, menina. E ela se levanta. Portanto, queridos irmãos e irmãs, devemos sempre ter a noção disso, né? Não há dificuldade, não há problema, não há obstáculo que Cristo não nos ajude a superar. Por mais difícil que seja, por mais angustiante que seja, por mais sofrido que seja, Ele está conosco e Ele vai nos ajudar a superar. Tenhamos fé nele, acreditemos nele, que nós teremos a força necessária para superar estes desafios que muitas vezes nos atormentam. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.